Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. É o Jornal das Três com a edição do jornalista Miguel Videira. E Miguel, o Secretariado Nacional da UGT chumbou as alterações ao Código do Trabalho. A versão mais recente que resultou da negociação entre Governo, Confederações Patronais e UGT foi esta quinta-feira apreciada pela União Geral de Trabalhadores, uma reunião longa e que termina com um chumbo. Seguimos em direto até à sede da UGT em Lisboa. É lá que tem estado ao longo das últimas horas a jornalista do Observador, Laura Figueiredo. Laura, o que é que motiva este chumbo? Boa tarde, Miguel. A UGT considerou insuficiente a aproximação negocial, diz que a proposta não permite ainda alcançar um consenso. Para a Central Sindical, este processo negocial não evoluiu conforme as expectativas e entre avanços e recuos do Governo foi o trabalho da UGT que permitiu progredir em matérias como a parentalidade, a conciliação. É isto que diz a UGT. E aqui chegados, a Central Sindical afirma que durante as negociações dos últimos meses as propostas não foram consideradas, foram mesmo deixadas de fora da mais recente versão do documento. A UGT exemplifica que algumas das propostas continuam a manter uma visão que caminha para uma maior individualização das relações laborais, para a precarização do mercado de trabalho e também da restrição da atuação dos sindicatos, por exemplo, na greve, na negociação coletiva, nos locais do trabalho. E entre os principais aspectos que a UGT diz que impedem o acordo, a Central Sindical destaca, por exemplo, o alargamento da duração e dos fundamentos dos contratos a termo, também a eliminação da garantia de reintegração em caso de despedimento ilegal ou a manutenção do banco de horas individual. São alguns dos pontos que impedem então este acordo. Assim, a UGT rejeitou a atual proposta do pacote laboral. A resolução foi votada por unanimidade. É esta a posição que a Central Sindical vai levar à concertação social. Ainda assim, o Secretariado Nacional da UGT espera que os avanços feitos até aqui, bem como o trabalho do diálogo social, não sejam desvalorizados e apela, por isso, também à continuação das negociações com o Governo. Laura, alguma declaração no final deste encontro? Mário Mourão, o secretário-geral, falou com vocês, que têm estado aí ao longo das últimas horas? Não houve qualquer declaração aos jornalistas, disso mesmo também já nos tinham avisado ao longo da manhã, apenas um comunicado. Primeiro enviaram até a resolução que saiu desta reunião e depois também um comunicado mais sucinto, mesmo com a decisão final. Laura Figueiredo traz-nos aqui este chumbo da UGT e as razões que motivam o chumbo da União Geral de Trabalhadores. Como ouvimos aqui a Laura sublinhar, a UGT mantém disponibilidade para continuar a negociar, sendo que a Ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, disse, a quanto da última reunião no Ministério, que esta versão era definitiva. Chegou-se a um nível de construção da proposta que está em cima da mesa, entre todos, que exige que agora cada estrutura consulte os seus órgãos e os seus associados. Portanto, o que vamos fazer é aguardar serenamente que essa consulta seja feita e essa consulta será naturalmente definitiva. Era isto que dizia Maria do Rosário Palma Ramalho no passado dia 6 de março, a quanto da última reunião de trabalho que juntou as confederações patronais, o Governo e também a UGT, já que a CGTP ficou de fora deste processo negocial. O Governo, de resto, já havia admitido levar o diploma à votação dos deputados, mesmo sem um acordo tripartido, ou seja, sem a luz verde das confederações sindicais e patronais. E o Presidente da República exige mais condições para os antigos combatentes e alerta contra a ambiguidade nas reflexões sobre o passado português. António José Seguro marcou a presença nas cerimónias que assinalam o Dia do Combatente, teve como palco a batalha e com o Ministro da Defesa, Nuno Melo, ao lado, deixou um caderno de encargos ao Governo. Vasco Maldonado Correia. No Dia do Combatente, António José Seguro deixa uma mensagem clara. Esta presidência não será indiferente às vossas causas. Os combatentes de Portugal não são um tema de arquivo, nem da história. São uma presença viva,
ativa e merecedora da atenção permanente do Estado e da sociedade. O Presidente da República ouviu Nuno Melo comprometer-se com duas bandeiras, a simplificação do acesso de antigos combatentes a benefícios e o acesso ao cartão de antigo combatente para quem lutou na Índia. Seguro nota melhorias, mas quer mais. Reconhecer avanços não basta se persistirem lacunas. E pede agilidade ao Executivo de Luís Montenegro. Nenhum combatente deve sentir o país pelo qual serviu que o tenha abandonado. Confio na capacidade do Governo e do Sr. Ministro da Defesa Nacional para corresponder às expectativas e às necessidades dos nossos combatentes. Em tempos de novas leituras sobre o passado, Seguro assume a legitimidade do debate sobre o sentido da guerra. Muito se escreveu e muito se debateu sobre as guerras que Portugal travou. É natural que assim seja. As sociedades democráticas vivem do debate e da reflexão crítica. Mas deixa um aviso. Num ponto não pode haver ambiguidade. Os homens e mulheres que serviram merecem o nosso respeito incondicional. E numa altura em que a atualidade é dominada pelos conflitos internacionais, o Presidente da República olha para os combatentes como um exemplo a ouvir. Fala-se muito do combatente como aquele que vai à guerra. Fala-se menos e devia falar-se mais do combatente como aquele que conhece a guerra por dentro e por isso mesmo, mais do que ninguém, sabe o valor da paz. E é por isso que a sua voz importa, sobretudo nos tempos de escuridão e imprevisíveis que vivemos. Homenagem de António José Seguro à frente do Mosteiro da Batalha ao 4º dia de Presidência Aberta. Presidência Aberta que está a ser acompanhada pelo jornalista do Observador Vasco Maldonado Correia. Esta parte da tarde é dedicada pelo Presidente da República ao distrito de Leiria. O ex-dirigente do Chega, Nuno Pardal, foi condenado a 1 ano e 3 meses de prisão, com pena suspensa, pelo crime de recurso à prostituição infantil. Notícia avançada pelo Expresso, confirmada pelo Observador. A pena aplicada pelo Tribunal de Cascais fica suspensa mediante o pagamento de uma indenização de 1.200 euros. A juíza entende que os crimes são graves, mas que não ficou demonstrado que o arguido soubesse que a vítima tinha 15 anos na altura dos factos, embora estivesse em condições de saber que não teria mais do que 16 ou 17. O advogado da família da vítima, Ismael Gaspar, revela que não vai recorrer da sentença. O caso foi tornado público pelo Expresso em fevereiro do ano passado, quando Nuno Pardal Ribeiro era deputado municipal do Chega na Assembleia de Lisboa e vice-presidente da Distrital de Lisboa do partido. O político demitiu-se de todas as funções na sequência deste caso. Adesão total. A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações revela uma adesão de 100% dos trabalhadores do metro abrangidos pelo pré-aviso de greve que hoje se cumpre. Uma paralisação que originou esta manhã longas filas nas paragens de autocarro em algumas zonas da cidade de Lisboa. Houve também a assinalar um aumento do tráfego rodoviário. Na base da greve, a exigência de contratação de mais recursos humanos para algumas funções que foram eliminadas, formação profissional e melhoria de condições de trabalho que, segundo a FECTRANS, não passa por aumentos salariais. Na atualidade internacional, o Irão só permite a passagem de 15 navios por dia no Estreito de Hormuz. É isso que diz uma fonte do regime iraniano. A agência TASS, nas últimas 24 horas, adianta outra agência de notícias, a Reuters. Apenas um petroleiro não iraniano atravessou o Estreito de Hormuz. A passagem voltou a ser encerrada ontem por Teherão, na sequência dos ataques israelitas contra o Líbano. E a cotação do barril de Brent, que serve de referência para Portugal, volta a aproximar-se da barreira dos $100. Estava a ser negociada há pouco a $98. Depois de uma forte descida, chegou aos $90 no dia de ontem. A cotação tem vindo a subir paulatinamente. Registra esta quinta-feira uma subida superior a 3%. A cotação do gás também está a aumentar, embora menos. Subida de 1%. O metro cúbico está a ser negociado a quase €46. E o Líbano vai avançar com uma queixa na Organização das Nações Unidas contra a intensificação dos ataques israelitas ao país. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro libanês depois de mais de 200 pessoas terem morrido e mais de 1.000 terem ficado feridas na sequência dos ataques da última noite. Nawaf Salam fala de uma violação flagrante do direito internacional e humanitário que está a colocar em causa os esforços em curso para pôr termo ao conflito. O primeiro-ministro israelita já veio dizer que os ataques contra o Hezbollah no Líbano vão acontecer sempre que necessário. Benjamin Netanyahu sublinha que os ataques são para continuar até que seja garantida a total segurança da população que vive no norte do país, na zona de fronteira com o sul do Líbano, onde está implantado o Hezbollah. Antes, o chefe do governo de Israel já havia dito que o acordo de cessar-fogo dos Estados Unidos com o Irão não inclui o Líbano. Opinião diferente tem o regime iraniano.
E agora, com 9 minutos para lá das 3 da tarde, vamos ao habitual espaço de informação local. Começamos por Santa Maria da Feira. Foi aprovada por unanimidade a abertura do concurso público para a elaboração de um projeto de execução do novo Palácio da Justiça, um investimento que ronda os 1,2 milhões de euros. O novo Palácio da Justiça vai concentrar vários serviços, o Tribunal Criminal e o Tribunal de Família e Menores, bem como o Departamento de Investigação e Ação Penal e o Instituto de Registros e Notariado. Em Vila do Conde, a autarquia promove no próximo dia 18 de abril uma iniciativa para ajudar os jovens a preencher o IRS. A ação terá lugar na Vila Jovem e tem por objetivo esclarecer dúvidas em torno da entrega do IRS. Está a decorrer a inauguração da segunda Feira de Saúde e Bem-Estar da Amadora. É uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal, conta com o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo e tem por objetivo sensibilizar e promover estilos de vida saudáveis. Em Leiria, o projeto Bata Branca já realizou mais de 69.500 consultas desde que foi lançado em janeiro de 2024. O programa atua em 15 freguesias do concelho e apoia populações sem acesso a médico de família ou com centros de saúde encerrados. O projeto Bata Branca conta com 25 médicos, é gerido pela Santa Casa da Misericórdia. E é o ponto final no Jornal das 3, edição de Miguel Videira.